noite. Trazer uma mensagem para vocês. Espero que vocês sejam edificados por essa mensagem. Antes de tudo, eu queria que vocês curtissem o vídeo, se inscrevessem no meu canal e compartilhassem. Enfim, vamos lá. Vamos falar um pouquinho da palavra de Deus, né? Dizer para você que às vezes a gente se desespera quando quer alguma coisa, quer uma coisa com pressa, acha que não tá demorando demais, que aquilo não vai chegar, você pede a Deus e acha que Deus não ouviu sua oração, acha que Deus não tá te ouvindo. Às vezes você acha que, Deus não quer isso para mim, Deus não quer aquilo, certo. Mas se for uma coisa que não seja, eu vou falar assim, que não for, se for uma coisa que não seja para o seu bem, por mais que seja bom, mas se não venha trazer seu bem, realmente Deus não quer. Porque as coisas de Deus e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E quando nós vamos pedir alguma coisa, temos que ver se está alinhado sim com a palavra dele, com o que ele quer para cada um de nós. E pedir, esperar e confiar no Senhor, porque tudo tem o seu tempo. Tem o tempo de espera e tem o tempo da colheita. E uma coisa eu lhe digo, é melhor esperar do que apressar. Você fazer as coisas, botar os pés pelas mãos e fazer as coisas antes do tempo certo, antes do tempo de Deus, às vezes, no início pode até parecer bom, mas aquilo pode trazer uma complicação. Vou citar uma pessoa que fez isso, né? Na palavra de Deus mesmo, Abraão, Deus tinha feito uma promessa para ele e para Sara, dar um filho a eles. Só que passou um tempo e a promessa não se cumpria, né? Aí Sara quis dar uma ajudinha a Deus. Abraão, pega a nossa, eu não lembro o nome, a palavra correta, mas era como se fosse, pega a nossa serva, é como se fosse uma serva, pega a nossa serva e vai ter um filho com ela. Abraão não queria, aí ela insistiu e ele teve um filho com ela. Show. Mas não era o tempo de Deus abençoar ela, não era o tempo dele ter um filho. Aí, certo dia, o anjo chegou e disse a ele que iria dar um filho a ele. E a Sara riu disso, né? E, enfim, para terminar de parafrasear, ele cumpriu o que prometeu para ela, com o tempo. Ela já estava idosa de idade, Abraão de 100 anos, se não me engano. E ela era infértil, né? Mas mesmo assim, Deus cumpriu a promessa que fez para ela. Ele deu um filho a ela na velhice dela. E foi no tempo dele. E ele tinha prometido para Abraão que ele seria pai de nações. Que a descendência de Abraão seria mais do que a areia do mar. Seria em quantidade maior que as estrelas. E através de Isaac. Enfim. Passando o tempo, a concubina dele, né, não é concubina a palavra certa, mas eu vou falar isso, ela começou a maltratar Sara. E Sara pediu para que Abraão colocasse ela para fora. Que ela estava maltratando ela e que ela temia, né, que a herança de Abraão fosse ela tomasse ao invés de ser para o filho dele de verdade, dela também, né? Então Abraão pegou e foi falar com Deus e Deus disse que ele ouvisse ela. E Abraão colocou a mãe do filho dele, do primeiro filho, que eu não consigo lembrar o nome do primeiro filho no momento, minha memória é um pouco vaga para essas coisas, e botou ele para fora de casa, eles, né? Mas Deus em nenhum momento abandonou essa mulher com esse menino. Ele proveu mantimentos, proveu algo para eles. E, enfim, se cumpriu a promessa de Deus para Abraão. Só que a Sara, antes disso, ela quis dar ajudinha a Deus e acabou se prejudicando, que o pessoal diz que até hoje
Muitas coisas acontecem por conta disso, né? Porque teve... é, enfim, a gente vê até relatos mesmo na Bíblia de pessoas que queriam ultrapassar o tempo de Deus e resolver as coisas da própria força, no próprio intelecto, na própria vontade, e não se deram bem. Do mesmo jeito nos tempos de hoje. É bom você pedir e ser respondida logo? É bom demais, é maravilhoso. Porém, nós temos que entender que para tudo tem seu tempo. Lá na Bíblia diz que para tudo tem seu tempo. Tem o tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de rir, o tempo de chorar, o tempo de abraçar, o tempo de se apartar, o tempo de você doar, o tempo de receber. Para tudo tem o tempo, certo? E o tempo de Deus é maravilhoso. Quando as coisas acontecem no tempo de Deus, as coisas acontecem tão leve, tão natural que você imagina como é que pode ter acontecido assim. E aí você vê que só poderia ter sido Deus agindo. Porque o tempo de Deus não traz sofrimento, o tempo de Deus não traz pena, não traz dor. O tempo de Deus é o tempo de Deus, é o tempo certo para todas as coisas. E quando chega o tempo de Deus fazer alguma coisa na sua vida, é de uma maneira tão espontânea que todos que estão fora dizem assim: ah, só pode ter sido Deus. E realmente, só pode ter sido Deus, porque quando Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. E quando Ele faz, não tem como ninguém perceber que foi Deus mesmo agindo. Então eu digo a você, se você está esperando alguma coisa, se você pediu a Deus algum favor da parte dele para você, se você está precisando de alguma coisa, não se desespere, minha irmã, não se desespere, porque o tempo de Deus é perfeito e Ele vai agir. Se for uma coisa que traga alguma coisa que seja boa para você, que seja agradável, que seja perfeita, Ele vai trazer. No tempo dele, Ele vai trazer. Não adianta você querer atropelar o tempo de Deus, porque você atropela o tempo de Deus e atropela a sua vida. Então, espera o tempo de Deus, e o tempo de Deus é o tempo favorável para tudo acontecer. Ah, mas como é que eu sei quando é o tempo de Deus? Você não sabe, apenas espera. Espera e confia. Essa é a palavra que eu tenho para você, de você esperar por Deus, confiar em Deus e não achar que o tempo está passando rápido, está se passando muito tempo, que não está acontecendo, porque Ele vai agir no tempo certo, na hora certa Ele vai agir, porque Deus não chega atrasado e nem chega adiantado, Ele chega no momento exato. No momento exato Ele chega. Na hora que você pensa que tudo não tem mais jeito, tudo acabou, que tudo que tem fim, que é o fim e tal, mas Deus chega naquela hora para te tirar do sufoco, para te tirar de certas coisas que você nunca nem imaginou. Chega com suporte para você, chega com suplemento para você. Às vezes você tá olhando assim para sua despensa, vê que não tem nada. Se eu vou passar fome, aí Deus chega e provê aquele alimento que estava faltando. Então não se desespere por nada. Tenha fé, acautelai, tenha fé. Não fique ansioso nem ansiosa, porque Deus age no momento certo. Deus sabe como é certo de agir. Ele não chega atrasado, como eu já falei, e nem vai chegar antecipado. Simplesmente ele vai chegar no tempo correto. Eu espero, irmã, que essa palavra toque o seu coração e que você realmente saiba esperar pelo o tempo de Deus, pelo momento certo de Deus e ver as coisas acontecerem como se fossem milagres, porque são milagres, porque Deus tem preparado milagres para todo dia da nossa vida. Um ônibus atrasou? Fica dizendo um monte de coisa que o ônibus atrasou. Não, Deus chegou com providência ali. Ele te livrou de alguma coisa, Ele te deu um livramento. Porque eu saí desse emprego. Não, talvez aquele emprego ali não estava sendo bom para você naquele momento. Espera que Ele vai abrir outra porta melhor. Porque não é o porquê de acontecer todas as coisas. Por que aconteceu aquilo? É o porquê que Deus tem algo melhor para você. Deus sempre tem alguma coisa melhor para você. Então espera por Deus, porque você não vai cansar. Espera por Deus, pelo tempo de Deus, porque Ele vai chegar. O tempo de Deus é perfeito. Espera por Deus, que você não vai cansar, certo? Um bom dia, boa noite. Um abraço para todas vocês. Compartilhe esse vídeo para alguém que esteja precisando ouvir uma palavra de encorajamento. Compartilha, curte e
se você puder, me siga e você vai ser muito edificada.